E aí, pessoal? Vamos lá. Só esperando a Nayara entrar aqui. Oi, Cíntia, tudo bem? Saudades de você. Deixa eu achar a Nayara aqui, gente. Vamos ver, vamos ver. E aí, como estão vocês nessa quarentena, galera? Vocês estão me ouvindo? Me ouvem bem? Aê! Galera, a gente de azul. Sai da síntese, a síntese não sai da gente. Então, tava tudo bem, tudo bem. Tudo certo aí? Tudo certo, gente. Acabei de voltar do mercado, maior correria. E aí, eu esqueci, né, que agora você faz compras, tem que tomar banho, todos aqueles protocolos e É, etc e tal. E eu falei assim, vai dar tempo. E aí, nossa, quase morri do coração aqui. Morri, mas passo bem. tempo, né? Assim. E você, Nai, como está hoje, Tudo nessa jóia, quarentena? tudo em paz por aqui. Vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, estão Um vendo oi aí. como que vocês estão? O pessoal ainda está entrando. Ótimo, já estamos iniciando aí com 10 pessoas. Eu estou abrindo aqui o Instagram também pelo computador para a gente conseguir ver as perguntas com mais facilidade. Então, pessoal, se vocês quiserem participar, né, aproveitem este momento. Nós vamos falar hoje de amor e medo. Hein? Tananana. Esses temas polêmicos. E aí, Nai, o que você tá achando desse tema de hoje, hein? O que você acha que vai rolar aqui quando você olha Nossa, esse tema assim? eu acho que vai ser uma troca muito intensa, hein? Ainda mais quando a gente fala de amor. E é muito amplo, né? Um assunto tão amplo, a gente vai abordar bastante coisas. E eu acho que não vai dar para abordar tudo que a gente vai querer falar, né? Mas quem sabe a Uhum, gente não faz um gancho aí com uma outra sim, live. Mas sim. bem ansiosa. Além do amor e do medo, estou ansiosa. Socorro. Bom, a gente fala de amor, né? Geralmente o pessoal acha que isso já tem uma conotação de relacionamento amoroso, né? A Thaís, o que será que vai rolar? Provavelmente lágrimas no meu caso. Lágrimas. Calma, senhora. Vamos aí, força, foco, fé, né? E Oi. aí, Nai, o que você acha, assim, desse tema? Você que trabalha aí com casal, você acha que amor, assim, a gente tá falando de um amor romântico? O que a gente vai falar hoje? Não só, né? Não só do amor romântico. Quando a gente fala em amor, a gente está muito acostumado a pensar num relacionamento, num casal, né? No amor romântico mesmo. Só que o amor, ele abrange todo tipo, é um sentimento, né? E ele abrange não só relacionamento, né? Mas ele abrange também o nosso amor. Nosso amor próprio, amor pelas pessoas, amor pelas coisas. Então vai muito além de um amor romântico, né? E o que é o medo? O medo, ele é um sentimento, uma sensação muito primitiva, né? Ele é algo justamente que vem como uma função protetiva, né? Lá do nosso ancestral, justamente falando de um cérebro que foi criado de uma forma muito primitiva, o medo, ele Uhum. vem justamente como uma forma de proteger, né? Tanto o nosso corpo, a nossa mente, como função da gente se resguardar. E quando a gente fala de amor versus medo, o que que vem, né, à nossa mente? O medo de amar, né? O medo de se relacionar, o medo de se amar. Então esse medo ele vem também como forma não só de proteção, mas de restrição. Quanto que a gente não se restringe, né? De fazer por medo, de amar por medo,
né? Medo de ser magoado, de ser machucado. E eu acho que vivendo hoje numa sociedade em que nos limita tanto a amar, né? Apesar de precisar muito de amor, as pessoas têm medo de amar. Né? Isso Uhum. vem em forma muitas vezes de músicas, né? Músicas que reforçam, né? Ainda mais Sofrência, né? live. Sofrer. E isso vai atribuindo o amor o medo, né? Medo de amar, pelo medo de sofrer, pelo medo de ser feliz, né? Porque a gente pensa nesse amor como, e agora? Tô amando? E agora? Como que eu vou me amar? Por quê? Por que vem esse medo? Vem pela rejeição? Uhum. Vem pelo medo de não ser aceito, né? E a Letícia Sim. vai falar um pouquinho mais sobre, vai aprofundar um É, eu, mais eu sobre esse. acho engraçado, né, que quando a gente começa a falar de amor e medo, a gente parece que está falando de duas faces de uma mesma coisa, né? E na verdade até que estamos, porque o pessoal acha que o oposto do amor é o ódio, né? E o oposto do amor, na verdade, é o medo. Sim. Então, as pessoas, você costuma perguntar, né? O que se opõe ao amor? Aí a pessoa fala, o ódio. Não, o ódio, ele advém do medo, né? Então, o ódio, ele tem raízes no medo, né? O medo é a raiz de tudo, na verdade. Então, se a gente for falar de nós, quanto seres humanos, né? Como que funciona? Bom, quando a gente nasce, quando a gente é recém-nascido, nós somos extremamente polarizados, né? Porque psicologicamente a gente fica entre o medo e o amor, né? Então Hum. já dizia Freud ali, o sei e o bom, né? Então quando essa criança ela se sente amada, ela se sente amamentada, e nananã, ela fica em paz. Quando ela sente muito medo, ela chora. E veja, quando você é recém-nascido, você não tem noção, por exemplo, de que a dorzinha de uma fome é a dorzinha de uma fome, né? Você acha que você vai morrer. Então, assim, não tem uma distinção, a gente não tem um leque ali, né? A gente não tem essa nuance de emoções, a gente só tem essa única emoção, que é o amor, e essa outra emoção, que é o medo, que é uma polarização, né? Então, quando a gente fala de amor e medo, a gente está falando de antônimos, né? De uma moeda com duas faces, na verdade. E o que é muito louco, porque então, quando essa criança começa a desenvolver um repertório, um aparato, uma função psicológica mais bem elaborada, que quando ela começa a ter uma noção de tempo linear, ela começa dentro dela um sistema de corrupção, né? Porque aí começa a ser, ali a partir dos 4 anos, né? Freud diz que é a idade da graça, Uhum. né? Na verdade, é a idade da corrupção, né? Porque é ali que a criança começa a fazer o que os pais esperam que ela faça em prol de algum benefício para ela. Então, assim, bom, se eu me comportar, meus pais vão continuar me amando, né? Ou se eu me comportar, eu vou ganhar a sobremesa. E aí você deixa de ser você. E você começa a agir, né, dentro de um sistema de defesa que é o medo, né? Que é um sistema de defesa do ego. Não sei se está ficando claro, gente. Se eu tiver muito Que para assim, a criança é o abstratas, medo de vocês vão perder, perguntando. Né? o medo de perder, talvez esse ser Sim, amado, né? Que é a mãe, o medo de perder sim. o amor, o medo de perder essa sobremesa. Sim, e por isso que quando os pais dizem coisas do tipo, se você fizer isso, eu não vou gostar mais de você. É muito mais intenso para uma criança, né? Então, assim, é por isso que ela chora, é por isso que não é adequado, né? Esse tipo de fala, né? Então, quando a gente tem essa idade aí, então veja, de recém-nascido até a certa idade do tempo, que é ali os 4, 5 anos, que é a idade da graça, a gente só funciona amor e medo. A gente não tem nenhum outro tipo de sentimentos, né? Com base em emoções. E Sim. aí, a partir dessa idade, a gente começa a manipular um cenário para a gente conseguir evitar o medo. E a isso a gente denomina ego, né? Que é o sistema que o ser humano cria mentalmente para entender que ele tem um eu separado do outro, né? Então ele diz assim: bom, eu sou uma pessoa, eu sou um ego, né? Eu sou uma pessoa diferente da Nayara. Ai, obrigada, Diogo, tá claro. Eu filosofo hoje. Né? Então, eu sou uma pessoa diferente da Nayara. A Nayara, ela tem consciência disso, porque ela tem um ego e eu tenho um ego. Só que aí Jung vem falar pra gente do ego ideal, que é o que a gente coloca para as pessoas, né? E começa na infância, mas isso se estende. Então, por exemplo, se eu falar numa live de psicologia, por exemplo, que, sei lá, eu amo, não sei, filme de psicopata, né? Isso vai assustar, vai falar, eita, eu me trato com a Letícia,
né? E ela, de repente, pode ser uma psicopata, meio assustador, né? O que é isso? É seu ego. Ele tá dizendo assim, olha, isso não é adequado. Né? E da minha parte, tem coisas que eu não posso dizer sobre mim, que são aí até pela profissão que eu exerço, né? Que elas vão direto do meu ego. Elas vão dizer assim, olha, Letícia, talvez seja melhor você não expor tal gosto, porque pode comprometer a forma como você trata pessoas. Esse juízo interno é o nosso ego. Olha, eu faço isso ou faço aquilo? Como eu vou me dar bem? Só que como vai me dar bem, eu vou me dar bem, na verdade, ele advém de como eu não me ferro. Que é o medo, né? Então, quando eu digo, por exemplo, que eu odeio a Nayara, porque a Nayara me faz muito mal, não, eu odeio amar a Nayara. Porque se eu não amasse a Nayara, ela não me faria mal. Eu seria indiferente a esse sentimento, né? Então, acho que a gente precisa começar a entender que amor e medo são faces de uma mesma moeda. Por que isso? Bom, porque se eu tenho medo de ficar em casa sozinha, se eu tenho medo das pessoas não gostarem de mim, por isso eu me submeto a tais coisas, se eu tenho medo de perder aquela pessoa que eu amo, opa, talvez eu não esteja amando. Talvez eu esteja com medo, né? Talvez eu esteja entregue ao meu ego, ao meu senso de certo e errado, ao meu juízo, e não àquela relação, né? Então, quando você está casada e tem medo de perder o seu parceiro, reveja. Reveja, porque talvez o seu medo esteja sufocando seu amor, porque onde tem amor, não tem medo, e onde tem medo, não tem amor. Eles não coexistem, eles são duas faces de uma mesma moeda. A moeda tem que estar virada para algum lado, né? Então, se eu tenho medo de perder alguém, provavelmente eu tenho apego a essa pessoa e não amor. Uhum. Né? E é interessante que se a gente falar num amor materno idealizado, dentro do ego ideal, como diz Jung, né? A gente vê muito isso. Então, por exemplo, a sua mãe ama muito você, ou seu pai, ou seu cuidador. Essa pessoa que te faz um exemplo de vida, né? Que é um exemplo de vida para você, ela te ama demais. Ela é o centro das suas atenções. Quando você cresce e quer ir embora, o que ela faz? Ela deixa você ir embora. Né? Se for uma relação saudável, obviamente. Né? Uhum. Da mesma forma, você não tem, por exemplo, um ciúmes doentio da sua mãe. Porque ela é sua mãe. Não tem porquê. Você não tem medo de perder sua mãe para uma outra pessoa, né? Então, aí existem amores que a gente talvez tenha como referência, obviamente não todas as pessoas, porque na psicologia não dá pra gente colocar todas as pessoas, né? Mas ali talvez a gente tenha uma referência e fala, nossa, isso aqui é amor, né? E até a Thaís está dizendo aqui, né? Sobre amor e ódio, Chico Buarque tem uma música, Caravanas, em que ele cita: a raiva é a mãe da covardia. Isso é sobre essa questão de termos esse ódio e essa raiva ser motivado por esse tipo de medo? A raiva é a mãe da covardia. Na verdade, eu acho que sim, né? Porque se a gente for colocar a covardia como medo de exercer alguma coisa, na verdade, eu diria que a raiva é filha né, da covardia aliás, que a raiva, nossa, errei tudo. Volta, gente, volta, Vitor. Eu diria que a raiva é filha do medo, né? E como todas as outras emoções ruins, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente está numa relação com medo, a gente não consegue exercer o potencial que o nosso amor tem para desenvolver, né? Porque eu estou com medo. E aí a gente vai ver isso muito em relações abusivas também, a gente vai ver em relações consigo mesmo, né? Que, inclusive, o nosso próximo tema vai ser sobre medo de ficar sozinho, né, Nai? Como ficar sozinho na quarentena, já tô dando um spoilerzão aqui, né? Mas, poxa, por que você tem medo de ficar sozinho, né? Você tem medo de você. Por que você tem medo de você? Porque existe uma ausência de amor aí, né? Isso vem por um desconhecimento, né? Eu acho que a falta de conhecer, e até mesmo esse ódio que a gente está falando, ele vem de uma limitação do conhecimento. Não é um conhecimento amplo, né? Então, esse medo, ele vem justamente dessa maneira, ele se apresenta dessa maneira, e quando ele não compreendido, além do medo, a gente passa a sentir ódio. Porque muitas vezes é algo que falta a nossa compreensão do todo, né? De como que funciona, né? De como sentir isso, de como lidar com isso, né? Então, nem sempre o ódio é somente a ausência de amor, mas é um amor desconhecido,
né? Um amor que a gente desconhece. verdade, o ódio, ele é um amor, né? Ele é um amor distorcido, Sim. né? Então, se ele tá ali na raiz do medo, o que que isso significa? Bom, rolou uma ausência de amor ali e isso machuca. E vejam, pessoas, né? Nós somos feitos de emoções básicas, né? O amor e o medo são emoções básicas, né? A gente nem diria sentimento, a gente diria emoção, porque nasce com a gente, né? A, a filosofia oriental, né? Ela já fala disso há muito tempo, né? Quando tem aquele conto dos lobos, né? Ah, você tem dentro de si o lobo do amor e o da raiva, qual você alimenta? E vale a gente lembrar que todas as coisas que a gente alimenta, que são negativas, são provenientes de um medo. Então, se eu tenho ciúmes, eu tenho medo de perder aquela pessoa. Se eu tenho ódio de alguém, eu tenho medo de voltar a amar aquela pessoa. Como que eu faço para nunca mais amar alguém? É só odiar, é muito simples, né? Então, nós estamos falando aí de mecanismos de defesa, né? Então, se eu tenho pais ausentes, ou pais que não me tratam de uma forma adequada, não me tratam com amor, o que que eu faço? Eu odeio eles, porque eles são meus pais que eles podem fazer isso comigo. O que que é um mecanismo de defesa? Então, tenham em mente que o medo é um mecanismo de defesa. Só que esse mecanismo de defesa, ele te afasta do que é o amor. Porque não dá para fazer as duas coisas, né? Se eu estiver defendendo a mim mesma, eu não faço nada, porque o medo, ele vem da mente, ele vem do pensar, ele vem do como eu me preservo, que é o ego, né? Então, quando a gente fala uma pessoa egocêntrica, o que que essa pessoa ela tá querendo fazer? Ela pensa nela em primeiro lugar. Ela quer se preservar, né? Óbvio que se eu tiver eu e a Nayara aqui numa sala, né? E alguém entrar com uma arma e atirar, não existe amor, né, Flor? Você vai estar lá embaixo, lá na rua, e eu vou estar pulando a janela. Ali, o medo fala muito alto. Então, percebe. Quando você tem medo, você não sente amor. Não tem como. Não tem, né? Porque o medo, muitas vezes, ele, e na maioria das vezes, ele te paralisa. Né? São poucas as vezes que o medo ele nos protege de fato. Quando há uma situação de Uhum, perigo, ele é muito útil, realmente, né? Mas muitas vezes a gente daquilo que a gente não conhece, né? Daquilo que é desconhecido pra gente. Medo daquilo uhum, que a gente não entende, não compreende muitas vezes, né? Daquilo que é distorcido, né? Diante de uma crença uhum, que a gente tem daquilo que é distorcido, né? Que não foi nos apresentado sim, como é em sua essência. Então, o medo, ele te paralisa, né? Ele paralisa a tal ponto de te impedir de sentir, né? Outras emoções e de reagir uhum, diante dele. sim, sim. Aí o Diogo colocou aqui, né? No fim, medo é a ausência de amor, incapacidade de amar ou amor suprimido? Nenhum. O medo é o oposto do amor. Ele é o polo negativo do amor. Pensa naquela imagem do Yin Yang, sabe? Então, aquilo ali é a representação do amor e medo. É aquilo ali. Tem até um emoji, vou ver se eu acho aqui para colocar enquanto a gente conversa. Né? Então, existe um pouco de medo no amor e um pouco de amor no medo. Porém, em essência, a gente não consegue ter os dois ao mesmo tempo, né? Então, esta imagem aqui que eu vou mandar para vocês aí. Deixa eu enviar. Post. Né? Então, o que que acontece? Obviamente, quando a gente tiver com medo, a gente vai se priorizar. Né? O amor não deixa, teoricamente, a gente se priorizar. Eu não estou falando, obviamente, de um amor romântico, que você vai se jogar nos pés de Anular, alguém, né? se Não é anular, exatamente. necessidades. Exatamente. Mas o amor, ele não deixa você pensar em você, ele faz você pensar no coletivo. Né? Então, eu amo a minha família, então eu preciso decidir racionalmente qual deles eu vou escolher para morrer primeiro. Não dá, Isso né? Não pode. dá. Não dá, né? Não dá. Por quê? Porque você está envolto no amor. Mas, se chegar alguém e atirar para cima, você vai estar envolto no medo, você não vai pensar nos seus familiares, né? Isso são emoções básicas. É assim que a gente funciona como ser humano. São emoções básicas, né? Mas quando a gente fala, e aí veja, eu acho que vale a gente orientar assim. Eu estou falando de extremo opostos, assim, na verdade, de situações extremas aqui, né? Estou falando de situações extremas. Se a gente for levar isso para um dia a dia mais sutil,
Então, por exemplo, eu sou casada e eu morro de medo de perder o Paulo. Opa! Então, eu não morro de medo de perder o Paulo, eu morro de medo de perder o que o Paulo me proporciona. E aí, eu tô falando de mim ou dele? Eu tô falando de mim. Muito Eu tô mais falando do ego. seguranças, Eu tô né? falando do apego, né? Eu tô falando assim, nossa, mas se o Paulo morrer, eu não vou encontrar mais ninguém como o Paulo. O que vai ser de mim? Eu não tô preocupada com o Paulo, teoricamente. Percebe? Ao passo que se eu dissesse assim, olha, a vida é como é, né? Se o Paulo tiver que casar com outra pessoa, se ele morrer antes de mim e outras coisas acontecerem, cabe a mim aceitar. Isso é amor. Isso é amor, porque eu sei em determinado momento que essa pessoa não vai estar aqui. Isso não diz respeito sobre mim. Isso diz respeito ao coletivo, né? A existência como coletivo, né? Nem só eu e ele. Mas o quanto a vida e a nossa existência e a existência de outras pessoas vai conduzir o nosso destino, digamos assim, né? Então, se eu tiver envolta num apego, aí eu estou agindo pelo medo, aí eu estou agindo pelo ego. E como eu sei disso? Porque o apego, ele serve para mim, ele não serve para o outro. Se o outro quiser ir embora e eu falar, meu Deus, não vá, não vivo sem você, eu estou agindo a partir do ego. Estou agindo a partir de um movimento, um mecanismo de defesa. Eu não amo essa pessoa. Eu amo o que ela me proporciona e eu quero manter isso a qualquer custo. Uhum. Assim como quando a gente diz também, nossa, eu odeio aquela pessoa. Eu tenho uma raiva tão grande de fulano ou de ciclano. O que que eu tô querendo dizer? Eu não consegui entender totalmente aquela situação e eu sinto raiva, não é daquela pessoa, mas é daquela situação que eu não consegui elaborar, que eu não consegui ressignificar. Então, isso Uhum, traz muito mais para nós, né? Essa uhum, responsabilidade de entender onde que está esse ego, onde que está esse apego, do que realmente direcionando aquela pessoa, né? Ao uhum, outro, uhum. né? Então, seja. Inclusive, né, é muito louco isso, né? Nai, desculpa te cortar, mas Imagina. inclusive isso me faz pensar o quanto às vezes a gente se afasta também por amor, né? O quanto você fala assim, bom, eu estou bem com isso daqui, essa pessoa tá feliz, ela fica mais feliz sem que eu esteja por perto, então eu vou me afastar, né? Que é diferente do ódio, né? Engraçado isso, como fica, assim, eu só trouxe para poder exemplificar, Sim. né? Eu percebo que eu sou tóxica para fulano, mas eu vou me afastar, por mais que eu amo fulano, né? Eu vou me afastar porque eu não tô fazendo bem para ele, né? É diferente de, nossa, olha como é maldito fulano, né? Olha, maldito, tenho que odiá-lo porque senão não me afastarei, né? É muito diferente, né? A Sim. energia que se entrega. Então, quando o Diogo diz assim, né? Diogo tá ativo aqui, valeu, Diogo. Ele diz assim, então não dá para sentir os dois ao mesmo tempo? Não dá, não Impossível. dá, impossível, Até não porque dá o mesmo. amor, quando a gente fala de amor, o amor ele liberta, né? Ele nos liberta. Porque quando a gente sente um amor muito genuíno, né, muito bom, muito saudável, só que vamos trazer aqui o amor relacional, tá? Trabalho muito com isso, é um dos exemplos que eu achei aqui. E o outro chega para mim e fala: olha, essa relação já não me traz mais felicidade, né? Não, eu não sinto mais, eu não tô mais tão dentro dessa relação. Então, muitas vezes, ou eu respeito isso e falo, não, tudo bem. Eu te amo a tal ponto que para mim o importante é estar feliz, né? Que você Uhum, esteja. uhum, Se eu passo por outro lado a falar, não, eu odeio essa pessoa, eu não quero mais, ela destruiu a minha vida, ela acabou com os meus sonhos, com os meus planos, com os uhum, meus projetos, você está entendendo que é um mecanismo que você está tendo justamente para você conseguir se afastar dessa pessoa? Não é o amor, uhum. é o apego que você tem a ela, É. né? E é muito louco se a gente for falar em termos de gênero, né? Que a gente não pode, de repente, deixar de lado, eu acho, dentro dessa discussão, né? O quanto a gente não ensina socialmente os nossos homens a amar. Então, quando eu olho para estatísticas de feminicídio, eu não acho que assim, nossa, esses homens são muito perturbados. Não, eu acho que esses homens não sabem amar, São né? desprovidos, Eles chegam num, né?
Exato. Eles chegam num determinado momento que eles não têm ferramenta para isso, porque nós, quanto cultura de que a gente fala, né, cultura do estupro, né, nós como uma cultura patriarcal, né, a gente não tem essa referência de amor masculino. E quando essa referência acontece, esses homens são ridicularizados, né? E aí eles aprendem a não ter. Então eu não vou ter essa referência. Só que quando eles sofrem de amor, porque veja, não tem como suprimir uma emoção básica, né? E o medo e o amor são emoções básicas. Quando ele sofre de amor e ele não pode admitir para ele, que saída ele tem? Né? Ele não tem uma saída. Ele vai ou se entregar ao ódio, ou se entregar de alguma forma em alguma coisa que traga como solução não existir mais a pessoa amada. Uhum. Porque ele não consegue conceber dentro dele esse desapego. Porque não lhe foi ensinado. É insuportável, né? É insuportável, exatamente. Né? Então, eu acho que é uma questão muito intensa essa. Acho que a gente poderia falar, vamos fazer uma live de 45 horas sobre amor e medo, né? Acho que, assim, mas se as pessoas quiserem ter bem claro para elas, porque elas odeiam alguma coisa ou porque elas têm medo de alguma coisa, elas têm que se perguntar onde está a ausência de amor. O que elas não estão amando. E aí, amor é tão amplo que a gente pode falar até mesmo em aceitação. Né? O que eu não estou aceitando, o que eu não estou amando da minha vida, na minha existência, que eu não amo em mim. Né? Então, eu acho que isso transcende, assim, né? E é tão abstrato, eu espero estar sendo clara, né? Porque é tão abstrato, mas é tão essencial. E eu acho que essa teoria, ela liberta a sua mente, né? Você começa a entender a diferença de uma coisa positiva, boa para você e algo autodestrutivo, né? O amor é um sentimento sem gênero, o Diogo. A questão é que a forma de amar, ela nos é ensinada. Então eu tenho medo e eu tenho amor dentro de mim como emoções básicas. Mas a forma como eu externalizo isso me é ensinada. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem muito, muito medo e eu sou constantemente ridicularizada por isso, eu vou passar a ter muita raiva. Né? Básico. Por quê? Porque como eu não posso expressar que eu tenho medo, então eu vou ter raiva que as coisas que eu tenho medo não vão nem chegar. E a o mecanismo tá para explicar isso, né, gente? Exato, exatamente, né? Então, os sentimentos, as emoções, elas são sem gênero. Mas a forma como nós somos educados não são. Então, por que é mais fácil para uma mulher amar no sentido de amor? Galera? Voltou. Aê, voltei! Eu caí, não sei, ficou tudo bugado aqui. O meu também. Mas a forma como a gente expressa, né, nos é ensinado. Então, da mesma forma, se eu sinto muito amor, e esse amor é sempre embotado, a única coisa que eu vou poder sentir no lugar é raiva. Porque eu tenho isso, ninguém compreende isso, e dane-se vocês todos que não sabem o que é. Né? Ou dane-se eu mesmo por não saber lidar com isso, né? Então, a revolta ela vai ser o caminho de expressão para qualquer tipo de embotamento de afeto. Sim. Perguntaram aqui a Thaís Duarte, né? Como a falta de amor próprio pode ser um medo? Eu acredito que a falta de amor próprio, ela é um medo de estar muitas vezes só, né? Porque quando você tá só, você não tá sozinha, você tá com você. Então é um medo de se conhecer, de saber quem é você, né? Porque parece muito o amor próprio nada mais é do que um conhecimento de quem é você, né? E um reconhecimento. Mais do que isso também, uma aceitação, um gostar de si, daquilo que é. Isso não é que eu não posso mudar o que eu não gosto em mim, pode, mas é somente quando você aceita, né? E você se ama, e o amor ele vem dessa aceitação, né? Aliás, a aceitação de si vem desse amor.
em que você se reconhece, se aceita, percebe o que você não gosta em si, e aí você consegue mudar. Mas não porque você odeia, entende? É. E eu acho que vale lembrar também, né, que quando a gente não gosta da gente mesmo, é um embotamento, né? Então, se eu tô agindo de forma a não gostar de mim, se eu não gosto, eu sinto raiva, eu me sinto frustrada, eu sinto alguma coisa nesse sentido autodestrutivo, né? Então, o que isso significa? Que eu não estou deixando o meu amor por mim fluir. Não é que ele não existe, né? É isso que é muito louco, assim. Ele existe, mas ensinaram você que você não pode se amar. Não, você não pode se amar se você não vestir um 38. Você não pode se amar se você estiver sem maquiagem. Você não pode se amar se algum homem não te ama. Você não pode se amar, né? Que aí a gente vai trazer de novo as questões de gênero, que Se não você tem não como separar. Que é a forma como nós somos criados. Então, assim, não é que esse seu auto-amor, ele não exista. É que esse auto-amor, ele foi muito criticado por crenças sociais, né? E que ele acaba te incomodando de uma forma que você não consegue deixar fluir, você não consegue expressar, mas ele tá aí. Outra coisa muito louca, olha só, né? A partir do momento que a gente cria um ego, né, que a gente cria essa vozinha na nossa mente que fica assim, não, melhor não fazer isso, faz aquilo. E se você fizer isso aí, você vai se dar mal, faz aquilo lá, né? Esse juiz interno é o nosso ego, é a nossa mente, a nossa ferramenta de mente, né? A partir do momento que a gente cria um ego, a gente vai se embasar num ego ideal de alguém ou de alguma coisa. Então, eu tenho, vamos supor, eu sou psicóloga, eu tenho um ego quanto psicóloga. Eu vou me embasar no ego de Freud, porque Freud era muito sensacional. O que eu estou fazendo? Eu não sou Freud. Invariavelmente, eu vou ter que odiar alguma parte de mim. Nossa, olha, Freud não falaria assim. Nossa, Freud não agiria, sabe? Nossa, Freud nem era mulher, né? Então, invariavelmente, eu vou começar a odiar alguma coisa em mim. E aí, a esse ódio, esse auto-ódio, ou essas coisas que a gente tem, que a gente não admite que a gente tem, porque é duro admitir, né? Elas são, assim, o que a gente chama de lado sombra, né? Elas são as coisas em nós que a gente prefere ignorar. Então, bom, se eu não sou boa o suficiente de matemática, o que eu faço? Bom, eu sou muito boa de humanas, gente. Não vamos fazer essa conta, não. Tem calculadora, não preciso disso. E aí eu passo a odiar a matemática, né? Exatamente, eu passo a odiar a matemática, porque para mim não faz sentido essa porcaria de matemática, né? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô agindo através do meu ego. Bom, como eu não chego nesse ego ideal, isso é muito doloroso, né? Eu preciso jogar no... Eu tenho medo de nunca chegar e eu vou jogar no ódio, que fica mais fácil de administrar, muito mais fácil. Porque aí quando eu tenho ódio, eu falo, eu não preciso disso, né? E eu ajo através do ego, mais uma vez. E esses lados das nossas coisas que não são tão legais, que não são tão agradáveis, que a gente não posta no Instagram, né? Esse é o lado sombra. E todo mundo tem. Só que ninguém mostra, ninguém aceita, ninguém deixa fluir. E aí, a partir desse momento, eu começo a me odiar, eu começo a entrar num mecanismo, né, esquizofrênico mesmo, né? A gente tem uma quebra de personalidade. Eu tenho o meu lado bom e o meu lado ruim, né? Que a gente vai ver aí muito nos desenhos animados, né? O anjinho e o diabinho, né? E aí, este movimento, eu não consigo ser eu, não consigo me amar, não consigo me aceitar, porque eu sei dos meus defeitos. E como pode uma pessoa tão detestável quanto eu me detesto, ser uma boa pessoa? Não pode, porque olha lá o Papa Francisco. Ele não odeia ninguém. Só quem está dentro do Papa Francisco, no caso ele, sabe que não é bem assim, né? Tem um documentário muito legal sobre isso, ele é do Deepak Chopra, tem no YouTube, e ele se chama O Lado Sombra. É sensacional, porque todos nós temos, né? Todos nós temos o que a gente não gosta, o que a gente não quer mostrar, e nem por isso a gente precisa não gostar de si. Isso faz parte do como a gente... né? E da mesma forma como, por exemplo, eu amo a Nayara, Nayara é a melhor pessoa do mundo, sei lá, mas a Nayara não gosta de beber cerveja comigo no bar e eu gosto de pessoas que bebem cerveja comigo no bar, né? Então, mas por causa disso eu odeio a Nayara? Não odeio a Nayara. Mas se fosse comigo mesmo, como eu agiria? Nossa, olha, a Nayara quer que eu vá beber uma cerveja no bar com ela e eu não quero ir. Olha que tipo de pessoa que eu sou, que tem mais de 18 anos e não aguenta beber um copo de cerveja sem ficar de ressaca.
né? Uhum. Então a gente não é tão autopiedoso. Né? Então é muito fácil a gente ter medo de nós mesmos, medo do que nós falamos e pensamos, nossa, olha o que eu pensei, né? Medo de não ser amados, medo de descobrirem quem nós somos de verdade, porque a gente alimenta essa fantasia de que as outras pessoas não são como nós, que elas são perfeitas em algum lugar. Né? Então é muito mais fácil amar o outro do que a mim. Mas aí é o Porque aí a medo de gente vai novo. descartando, né? A gente vai deixando de lado quem a gente é, o que a gente não gosta na gente, né? Pra Uhum. gente viver uma idealização, né? Uma Sim. projeção em cima do outro, né? Porque quando eu estou diante dos outros, eu não preciso lidar com quem eu sou, Uhum. com o que eu sinto falta, como que a Letícia falou desse processo de sombra, eu não preciso lidar com a minha sombra, né? Eu tô sempre em volta, eu tô sempre rodeado. Isso me dificulta visualizar, né? É. E lembrando que a gente só detesta o que a gente tem, né? Então você fala, nossa, como a Nayara é arrogante, Deus me livre. É porque eu sou arrogante, porque senão eu nem reconheceria, né? Uhum. A Nayara seria arrogante comigo, eu ficaria assim, tipo, O que que tá acontecendo, né? Que sarcasmo? Né? Então a gente só não gosta no outro o que a gente tem na gente, né? É um mecanismo real de projeção, o outro é um espelho de nós mesmos. E tudo que o outro tem, eu tenho. Tanto as pessoas mais detestáveis desse mundo, quanto as pessoas mais amorosas, mais exemplares desse mundo, né? Nós temos tudo dentro da gente. O que muda, obviamente, é a forma como a gente vivencia o mundo e como a gente expressa o que a gente tem. Mas todos nós temos, né? Então, eu acho que a gente precisa sempre se lembrar disso. Um exemplo de medo muito interessante foi o que rolou nas eleições presidenciais, né? Então, quando eu falo assim, a família brasileira está ameaçada. Cara, todo mundo ama a sua família, né? Se alguém chegar para mim e falar, sua família está ameaçada, né? Isso gera um esquema de manipulação em massa gigantesco. Né? Porque quando a gente assiste televisão, fica passando lá, sei lá, aqueles jornais policiais, né? De tipo, nossa, olha o sangue, gente, olha não sei o quê. Porque é muito mais fácil manipular alguém com medo. Se eu pegar uma arma, botar na sua testa, agora eu tô bem sanguinário hoje. Mas se eu pegar uma arma, botar na testa da pessoa e falar assim, olha, limpa meu sapato, né? Mesmo que essa pessoa, sei lá, não queira limpar o meu sapato, ela vai limpar o meu sapato. Ela limpa o meu sapato com a língua. Ela vai fazer porque eu tô com uma arma na cabeça dela. Entende? é como Então, sobrevivência, né? Exato. Então, quando eu chego dentro de uma coisa tão sagrada como é a família, dentro de uma cultura cristã, né? E digo assim, gente, a família de vocês está ameaçada. O que eu não consigo tirar dessas pessoas? Né? Eu tiro o que eu quiser. Então, entender, interpretar essa parte de amor e medo e como as pessoas podem nos julgar e nos direcionar em relação a isso é muito importante para nós, né? Da mesma forma que o medo ele nos torna frágeis, o amor nos torna mais fortes, né? Então a gente precisa se lembrar disso mesmo. O Diogo, ele tá indignado, ele não, gente. Peraí. Deixa eu só ler. Dele. Opa, mas calma, como se explica esse medo mundial de morrer por conta do Covid? Tá. E como explicar a ausência de amor nesse caso? Bom, a gente pode exemplificar em muitas coisas, né? A gente pode exemplificar assim, ó. O pessoal que tem medo de morrer tá fazendo o quê? Tá indo no mercado e comprando tudo, né? Os Estados Unidos está com medo de que a população morra muito mais do que já morreu. O que eu faço? Eu pago mais caro para deixarem as máscaras para mim, não para o país ao qual elas foram destinadas. Né? Então a gente está movida através do ego. Eu primeiro. Eu primeiro. Ficando tudo bem aqui, gente, sobra para vocês. Mas se eu tiver como pagar, eu primeiro. Né? Uhum. Por outro lado, tem pessoas que estão conseguindo amar dentro desse ciclo, né? Tem pessoas que estão conseguindo, sei lá, fazer doações, entregar marmitex para os caminhoneiros, porque eles não estão achando restaurantes abertos,
fazer máscaras de TNT e entregar para o pessoal da comunidade, né? Então tem as pessoas que estão agindo por amor. Mas veja, se você tem medo, você não sai para entregar Marmitex para ninguém. Você não tira nem o seu nariz debaixo da coberta, né? Porque você não vai correr o risco. Se você está correndo risco, é porque você tem mais amor do que medo aí dentro, né? Como podemos explicar a síndrome do... Ah, Thaís! Aí a gente vai precisar de outra live, né, amada? Nossa, pergunta muito boa, Thaís. Muito boa. Perfeito. Porém, olha, dá uma live inteira, né? Eu vou dizer vulgarmente falando, né? Quando eu tenho a síndrome de Estocolmo, para quem não sabe o que é, galera, síndrome de Estocolmo é quando as pessoas elas se apaixonam pelo seu algoz. Então, por exemplo, eu fui sequestrada e estou apaixonada pela pessoa que me sequestrou. E aí eu não, sabe, tô lá no cativeiro vivendo um amor intenso para essa pessoa, né? Bom, a partir desta percepção de amor e medo, a gente precisa se lembrar que nós estamos falando de amor e medo para indivíduos saudáveis. Né? Quando o indivíduo está sobre uma síndrome, um transtorno ou outras coisas, então a gente vai ter que analisar todo o contexto de que isso foi desenvolvido, etc. e tal. Eu atendi uma vez uma menina sobre síndrome de Estocolmo, e o que eu posso dizer, assim, é que qualquer detalhe da história faz muita diferença. Então, por exemplo, essa pessoa, ela tinha sido sequestrada e os sequestradores falavam para ela que a família dela não se importava com ela. Porque até então a família dela não tinha pago o resgate. Porque a família tinha condições de pagar. Só que o que ela ignorava, em contrapartida, é que quando você é sequestrado e você vai numa delegacia de divisão de sequestro, o que eles te ensinam? A você não pagar o resgate de uma vez. Porque senão eles têm o quê? Um rebote, né? Aí eles falam, pagou muito fácil, vou pedir mais. Uhum. E aí eles não entregam essa vítima, né? Então, uma das premissas dessa negociação era tipo, calma, não vamos pagar tudo que eles vão pedir de cara. E isso ela ignorava. Então, para ela, dentro de um cativeiro, o cara tratando ela super bem, né? E a família dela tratando ela super mal, e ela, obviamente, entre aquele, né, farfalhar de emoções e sentimentos e fragilização psicológica, né? Ela conseguiu gostar mais desse cara do que da família dela. Né? E aí a gente vai julgar? A gente não vai, porque a gente não conhece. Né? Dentro do que ela estava vivenciando, ela viu amor nesse cara, né? Ela não viu medo. Ela viu medo da família que não estava nem para ela. Né? Então, assim, todo o contexto de um transtorno como esse, que é extremamente assim, complexo, né? Extremamente complexo, ele deve ser analisado para a gente conseguir responder uma pergunta como essa. Dentro deste exemplo que eu tenho, né, foi isso que aconteceu. A gente consegue polarizar, né, inverter essa polarização, inverter as pessoas que carregam uma emoção ou outra, nesse sentido. Mas dá para dizer por todos, né? Sim, e tem até um exemplo muito de filme que eu gosto bastante, que retrata exatamente isso. É o filme da Bela e a Fera, né? Uhum. É uma pessoa, ela foi trancafiada, né, como uma punição, e ela passa a enxergar aquele agressor, que no caso era a Fera, como alguém amável. Né? E claro que todo esse filme ele é totalmente romantizado, né? Tem uma crítica muito grande sobre ele, né? Muito lindo, muito bonito. Porém, tem todo esse lado, né? Ela se apaixona por uma pessoa que está trancafiando ela, que não quer deixar ela sair, né? Então, o que ela tem naquele momento? Ela só tem aquela pessoa. Né? Então, muitas vezes, esse amor, esse amor e esse medo, ele fica totalmente distorcido, né? Porque o que ela tem? Ela sente raiva a princípio por estar, né, trancafiada, ou muitas vezes nessa relação. Por outro lado, ela vai desenvolvendo esse amor porque é o que ela tem, né? Porque depois que passou esse medo, e agora? Minha família não vai me resgatar? E agora? Eu vou ficar aqui para sempre? E agora? Eu não tenho mais o que fazer. Então, como sobrevivência, eu vou aprender a conviver com isso, né? Eu passo a olhar de uma outra
forma para essa pessoa, talvez de uma forma melhor, mais romantizada, mais amável, porque é o que eu tenho, né? Eu preciso garantir minha sobrevivência e ser muitas vezes coercitiva, agressiva, né? Demonstrar essa raiva não vai garantir minha sobrevivência, né? Uhum, Claro que uhum. quando a gente fala de relações, esse processo relacional, ele é muito mais amplo que isso, né? Eu tô sendo muito superficial mesmo, né? Mas a gente realmente precisaria de mais tempo para falar mais sobre isso, né? Para adentrar aí nesses assuntos que são muito mais intensos. Olha onde a gente foi parar, Brasil. Você acha certo, né? A Fabiana está sugerindo para a gente falar sobre adolescentes. A gente pode Ah, fazer essa live aí, né, Yara? podemos, vai Daí entrar é bem legal, hein? no área. Nossa, um Então, tema bem bom. a gente até precisa ver, porque a gente já tem as outras lives predestinadas, né? Se a gente faz uma a mais para ajudar aí a Fabiana, ou se a Fabiana vai esperar e assistir pacientemente as outras que a gente já tem programadas, né? Imagina, Thaís, eu acho que isso é ótimo. Essa troca ela é maravilhosa, porque já vai nos dando mais ideias, né? Da gente seguir aí por outras lives, explicar, né? E já vai E fazendo o até pessoal jogar as coisas no Google, sabe? A foi, galera tomar o Google aqui, Síndrome de Estocolmo, no Google Masters. Legal que traz cultura. né? E é isso, né? Todo conhecimento, ele vem de um não conhecer, né? Isso é Eu acho ótimo. Acho ótimo. E aí, Nai, vamos indo? Ou você quer acrescentar mais algo a esta live? Gente, a gente sempre fala que vai fazer meia hora, né? Olha, Nayara, 50 minutos de live. tá desistir, Lê. Sai daí, vocês. Vou assistir a Ai, televisão. ai, gente, acho que foi ótimo. Alguém ficou com alguma dúvida sobre esse contexto de amor e medo, né? Um contexto diferente aí do que a gente está acostumado a falar. Se alguém ficou Uhum. com alguma dúvida, nos mande. Se a gente não foi clara, né? Para mim foi muito esclarecedor. Se alguém ficou com alguma dúvida, manda no direct lá para Letícia da Síntese, né? Síntese, arroba síntese Uhum. DH. Manda que a gente vai respondendo. A gente, quem sabe, não faz uma outra live só para responder essas perguntas. Sim, sim, a gente podia fazer, né? Uma live de resposta. Seria bom também. E, galera, deixa eu convidar vocês para assistir o meu podcast, Psicóloga no Divã. Entra lá. E aí? A minha voz está muito menos estridente, brincadeira. Mas entrem lá pelo Spotify, vocês me encontram. Tem nos destaques também aqui do Instagram, do @síntese_dho. A gente postou alguns conteúdos novos. Os episódios são curtinhos e geram bastante reflexão aí. Então assistam o nosso podcast, prestigiem ele também, Psicóloga no Divã. E seguimos com as nossas lives, as segundas. Próxima segunda vamos falar sobre solidão e quarentena. É isso, Nayara? Uma Eu não estou extensão enganada? do que a gente falou hoje. Isso Vai aí, ser fica maior. viu? Vai ser tão intenso quanto hoje. Sempre é, né? Sempre é verdade. Galera, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Boa quarentena. Se puderem, não saiam de casa. E qualquer coisa, estamos aqui. Certo, chuchus? Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.